Vamos para mais uma aplicação do princípio de Pascal, super importante, muito frequente no vestibular. Dá só uma olhada nesse problema. A figura mostra de forma simplificada o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra o segundo pistão. O segundo pistão pressiona a pastilha de freio contra o disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua a velocidade angular. Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes maior que o diâmetro D1 do primeiro, qual é a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada na pastilha? Em resumo, quantas vezes a força é multiplicada pelo sistema? Porque a função de um sistema hidráulico como esse é justamente essa, é multiplicar a nossa força. Então aqui nós não vamos perder de vista que nós temos aqui um cilindro. Então aqui eu tenho um cilindro, ele está cheio de óleo, normalmente o óleo utilizado é um óleo de difícil compressão, quer dizer, a gente fala incompressível. Aqui nós vamos aplicar uma força. Então vamos desenhar aqui a força aplicada nesta situação. Vamos aplicar aqui uma força. Meu pé está agindo aqui, empurrando esse pedal para cá. Então aqui está a força que eu vou chamar de F1, já que ela está sendo feita sobre o pistão aí número 1. F. E aqui eu vou ter como consequência a compressão do fluido, do óleo, e a pastilha, ela vai aplicar uma força no disco. Mas se a pastilha empurra o disco para a esquerda, o disco empurra a pastilha para a direita. Então vou desenhar aqui, essa força aqui, daqui para cá, que é a força F2. Tudo bem? Essa daqui é a força que a pastilha está fazendo lá no pistão. Por quê? Por ação e reação, se a pastilha empurra o disco empurra a pastilha. Então, agora a gente tem aqui a aplicação do princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz que todos os pontos no interior de um fluido sofrerão a variação de pressão. Então, a pressão aplicada aqui ela vai ser transmitida. E se isso daqui ficar em equilíbrio, eu posso afirmar que a pressão do lado 1 vai ter que ser igual à pressão do lado 2. E o que seria a pressão? A pressão do lado 1 é a força 1 pela área A1. E a pressão do lado 2 é a força 2 distribuída pela área A2. Ok? Então vamos calcular a área. A gente está falando aí de cilindros, né? Se a gente está falando de cilindros, um cilindro é assim, Essa figura está 2D, acho melhor a gente entendê-la, Tanto um pistão quanto o outro, tem esse formato aqui, Tá cheio de óleo, E aqui, nós temos a área, certo? Aqui nós temos a área. E ele deu o diâmetro. A gente sabe que a área de um círculo, circunferência, na verdade, ela é π vezes r ao quadrado. Nós também sabemos, que o diâmetro, ele é o dobro do raio. Então, a nossa área, o raio aqui, portanto, é a metade do diâmetro. A nossa área, portanto, ela vai ser calculada da seguinte maneira,
Eu vou pegar o π e multiplicar por quem? Bom, diâmetro ao quadrado sobre 4. É isso que eu estou precisando aqui para finalizar a conta. Né? Vou até isolar antes. Ó, eu quero a força 1 pela força 2. Né? Então, eu vou fazer assim. Ó, a força 1 pela força 2 vai ser igual ao A1 dividido pelo A2. Então, força 1 pela força 2 será área 1. Então, vou escrever π d1 ao quadrado sobre 4. Área 2, π d2 ao quadrado sobre 4. Então, nós vamos ficar com força 1 por força 2. π vezes d1 ao quadrado sobre 4. Fração de fração, vou inverter a de baixo e vou passar multiplicando. 4 sobre π d2 ao quadrado. Ok? Agora vamos aos cancelamentos aí. Né? O π, o 4 e o 4. Então, para finalizar, fazer isso aqui em cima. Ó. A força 1 pela força 2. Só copiando agora. Vai ser d1 ao quadrado sobre d2 ao quadrado. Então, a força 1 pela força 2, ela será. Vamos substituir agora. Ó, considerando que o diâmetro D2 do segundo pistão é 2 vezes maior que D1, então eu vou deixar o D1 ao quadrado está aqui. E no lugar do D2, eu vou colocar 2 vezes D1. Só que isso tudo está ao quadrado, né? Finalizando, o F1 pelo F2, F1 por F2, ele será 2 ao quadrado, 4. O D1 ao quadrado com D1 ao quadrado vai embora. Então, isso daqui deu 1 quarto. O que é que significa isso? Significa que a força 1, a força 2, na verdade, é 4 vezes a força 1. É isso que ele queria. A resposta aqui é a alternativa A. E a gente pode finalizar esse exercício. Né? Espero que você tenha entendido.